Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Dark Invoke. Então nesse vídeo hoje eu vou estar trazendo hipóteses sobre possíveis mudanças no jogo que seriam interessantes futuramente e que podem ser ou não alteradas no futuro. Então eu vou começar pelas cartas que eu acho interessante. Existe a possibilidade dos bugs receberem um buff e receberem charmes de vida, que atualmente eles estão um pouco excluídos do jogo. Então eu acredito que essa mecânica de Scry possivelmente vai trazer o descarte da V2 para V3. Então essa carta aqui pode ser o alvo dessa mudança futura. Você vai dar Scry e descartar uma das cartas do oponente. A Bident talvez torne-se custo zero e manter o mesmo efeito. Ela está muito pouco valorizada e sendo custo zero talvez trouxesse a relevância dela para o jogo. Porque como ela é uma carta de costas, tem muitas cartas importantes que acabam dando prioridade. E como você tem cartas como Gecko e Might, ela acaba sendo facilmente substituída. O bump pode ser trocado para você escolher o alvo para poder se equiparar com a Sakura. Atualmente somente o Axe que tem a carta que pode ser utilizada. O Keteio talvez vire uma carta de escudo para ser semelhante ao Ent, a carta de bug. O Confidente, que faz parte do time de Fúria, está sendo muito utilizado agora e a leaderboard praticamente todo é time de Fúria. Uma mudança interessante que pelo menos eu acho interessante era dar Cleanse ou Rage. No caso, se o Axe tivesse um debuff, ele daria o Cleanse. Se ele não tivesse um debuff, daria o Rage. E eu já vi gente comentando sobre dar Banish na carta, dar o Cleanse e o Rage da Banish. Isso pode acabar não sendo interessante para estratégia. Não é interessante acabar com a estratégia do jogo. A Gil talvez pudesse ser aumentada o dano para 60 para equilibrar com outras cartas que causam efeito e tem um dano base. Eu não vou entrar tanto no mérito de modificadores de dano porque eu vou focar mais no efeito das cartas mesmo. Em seguida, Herbívoro tá uma carta muito subutilizada. O efeito dela não combina bem com os decks de planta. Mesmo tendo esse dano base um pouco mais alto do que o comum, o efeito ainda não é muito utilizável, então ela pode passar para uma modificação futura. Seja trocar um efeito com uma interação para inimigos plantas ou para uma própria planta. Ela ser mais útil em uma planta. Apesar de que isso acaba limitando um pouco a carta e pode não utilizar para outras classes, então talvez essa mudança não seja tão interessante. O Lotus possivelmente pode começar a remover duas classes do baralho, tendo em vista que é um escudo menor e as maldições estão começando a ter mais relevância no jogo. O Neo, assim como a Antena, pode começar a dar Scry e descartar cartas do baralho do oponente, assim como o efeito de Parasite. Talvez mais o Parasite ou a Antena, mas o Neo também seria interessante começar com essa mecânica. O Nimo, que no início do Alpha, ela também gerava energia como Nimo de cauda e acabou deixando a carta meio subutilizada. Só essas 40 de cura por um custo zero e banish talvez não seja o ideal, não é tão relevante. Então ela pode passar por alteração futuramente. A Pup, assim como a Lotus, começar a remover duas maldições. O multiplicador pode mudar para 30, seria interessante. Mas só de começar a remover duas maldições já seria melhor para o jogo. O Ranchu, talvez caiu o dano base também, né? Apesar de que não é o foco, mas passa o Wiki para 4 turnos. O Wiki por 2 turnos talvez não faça a carta ser tão relevante. Dos Risk Beasts,
melhor, das cartas Risk. O Risk Beast é o único que o inimigo tem controle sobre a consequência do Risk. Então talvez fosse interessante tirar o Deathmark do Risk Beast e colocar um Weak, já que o Risk Bird tem sangramento, o Fish tem Fear, e o Sirius, né, que é como se fosse um Risk da planta, é o da Desarme. Então aplicar o Weak na besta ao invés de Deathmark, que fica sob controle do inimigo, seria melhor para a questão de balanceamento. Shiba, que recebeu esse buff nos últimos patches, 75 de vida realmente está causando problema, 75%. Talvez baixar para 60 daria um alívio contra esses times de fúria que praticamente o deck inteiro, a estratégia toda gira em torno de Shiba, Branch e Confidente, que mesmo sem charme de rage ou a Angela Zenger acaba colocando os Axes em fúria turno sim, turno não, se tiver com o deck bem montado. É uma modificação que talvez não seja um pouco exagerada, mas que eu acharia interessante é que a Showstar se tornasse um custo 2, ela não tivesse corpo na carta e começasse a executar com 110. É um pouco exagerado talvez, mas a decisão de executar o Max deve ser uma jogada, não parte dela. Então, mais interessante, custo 2, sem corpo de carta, executar a partir de 110 de vida. Acho que seria melhor. O Strawberry, Morangão, ele é muito forte se você tem um deck que consegue reduzir o dano. No caso, o pessoal, aqueles times de defesa que estão bem no rank, seria interessante que esse Morango começasse a curar 50 ao invés de curar 60, até para dar uma diminuída no potencial. Pode parecer que não faz efeito diminuir de 60 para 50, mas faz. Aquelas contas de final de jogo faz muita diferença. O Swallow deveria perder esse ônus de 20 de HP, perder esse 20 de HP quando joga a carta, não faz muito sentido causar dano assim para poder remover o escudo. O Turnip pode virar uma carta de defesa, seria interessante que ela se tornasse uma carta de defesa, até para questão de encaixar isso num deck de plantas, né? Já que a maior parte das cartas, e ele deveria executar o summon ao invés de dar só 25 de dano, já que tem summons que só esse dano aqui não mata. O Watermelon deveria ser escudo também, pelo menos, ou cura o escudo para compensar junto com a PAP, já que ele tem um efeito parecido com a Anemona, né? De saque e restaurar 20 de HP, então já que as duas Anemonas são cartas de ataque, Watermelon deveria ser cura o escudo para combinar com a PAP. E o Ian deveria causar 3 de veneno para igualar com o Small Frill e o Green Thorns. Então, na parte de runas, eu começo pela Calcium Armor, ela fica com o mesmo valor da Leftover Potion, aquela runa comum lá que todo mundo ganha no início, e para uma runa de Aqua rara, ela deveria ter um pouquinho de valor a mais, pelo menos 5 ou 6% do HP máximo como escudo, acredito eu. O Gloom Dice, por ser uma runa mística, a duração deveria ser 4 turnos. Como eu já disse, como já até houve uma modificação em runas místicas, deixando elas mais fortes, essa aqui também deveria ser uma. Como já sorteia Hex e Fear, isso pode acabar não afetando os Axes. Por exemplo, o Hex não vai fazer diferença num Axe que é full ataque, e Fear não vai fazer diferença num Axe que não tem carta de ataque. Então, como esse efeito já é aleatório, deveria aumentar para 4 turnos para manter esses efeitos aqui. A Miracle Leaf deveria dar um suporte para os times de Leaf. Deveria gerar Leaf ao invés de simplesmente dar 3 Leafs no início da batalha e consumir com carta de single ataque. Ou agora com a parte do AOE, né, que deu uma combada a mais. Mas ela deveria gerar folha, mesmo que tornasse ela uma runa épica. Ela deveria gerar uma Leaf por turno. O Poison Touch seria interessante se começasse a dar 2.
O resto do texto da carta tá bom. O Shield Lister é 50% do escudo só por ter a runa é muito forte. Deveria baixar para 40. E o Incubator deveria aumentar um pouquinho, dar um bônus a mais nesse HP ainda muito baixo. Talvez para 20 ou 22 para dar um up nessa runa. E o Wicked Ward eu coloquei aqui com adendo porque eu não sei se funciona direito. Melhor, eu não testei nos últimos dias. Mas ela deveria dar 15 de escudo sempre que jogar uma carta de maldição. Melhor, uma carta que aplica custom, mas mesmo que não fosse dos Axis que estão usando a runa. Por exemplo, se o front está com essa runa, se o Axis de trás jogar uma carta que aplica maldição, deveria levantar 15 de escudo nele. Eu não sei se isso foi consertado, se o texto modificou para ser assim, mas da última vez que eu testei não estava desse jeito. E por último foi uma mudança recente nos charmes. São charmes místicos, né? E essa interação com ataque em área deveria ser 4 turnos. Ainda assim não faz sentido. É um charme místico, ele tem que ser mais forte do que os outros, naturalmente. Então essa mudança no ataque em área não foi interessante para a estratégia de ataque em área. Consequentemente, limitar estratégias no jogo abre espaço para que poucas acabem ficando mais fortes que outras, como por exemplo a gente tem o Rage e a nova versão dos times de defesa conseguindo passar muito fácil por outros times. O interessante, até como eles disseram, eu digo o pessoal da Sky Mavis, é ter diversidade, e isso não está acontecendo no jogo atualmente, justamente porque tem estratégias que estão naturalmente mais fortes do que outras. Então por esse vídeo é só. Dúvidas, sugestões, qualquer outra coisa pode deixar no comentário ou me mandar no Discord que eu vou deixar na descrição. Quaisquer outras dúvidas, vou deixar o Discord do Grupo Oficial Brasileiro e lá os moderadores vão te responder. Mas te desejo sorte. Obrigado por ter assistido.